Gostaria de ler uma passagem que está em Mateus. Mateus no capítulo 2, dos versículos 1 até o 2. Mateus no capítulo 2, dos versos 1 até o 2, diz assim: Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Mais uma vez, tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Irmãos, a gente está num período que antecede o Natal e a cidade fica mais bonita e as nossas casas ficam mais enfeitadas, mais decoradas e são colocadas luzes que piscam. A casa fica mais iluminada, a cidade fica mais iluminada. Mas esse também é um período onde a luz que veio ao mundo, a luz que desceu a esse mundo de trevas, que veio para clarear a nossa escuridão, é o período que ele também quer mostrar a sua luz. E a gente às vezes fica perguntando, mas como é que Jesus, nesse mundo tão enfeitado, no meio de tantas luzes, como é que Jesus vai brilhar? E a resposta é que ele vai brilhar através da sua vida e através da minha vida. Jesus disse: vós sois a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. E é interessante que nesse texto aqui, Mateus registra uma visita curiosa. O texto fala de uns magos do Oriente, que vieram de uma terra distante, de uma terra remota, e trilharam todo esse caminho, com o objetivo de adorar o recém-nascido Filho de Deus. Eles vieram de uma região distante para ter um encontro com aquele menino, um berço de palha. Agora, irmãos, quem eram eles? Como eles vieram parar ali? O que é que nós podemos aprender dessa passagem aqui? Primeira coisa é que nós não podemos esquecer que a salvação, ela é em primeiro lugar ação de Deus. A salvação é movimento e ação do próprio Deus. Quem eram os magos? Nós não sabemos direito. Nós não temos muitas informações. O que os judeus chamavam de mestres da lei, e os gregos chamavam de sábios, os povos do Oriente chamavam de magos. Eles não eram bruxos.
Eles eram sábios. Existem versões que trazem sábios. Sábios que interpretavam as estrelas. Por exemplo, no livro do profeta Daniel, você tem a informação de que Daniel, quando esteve na Babilônia, ele fazia parte de um grupo de pessoas, um grupo seleto de pessoas, que assessorava o rei com previsões, com interpretações de sonhos e com adivinhações, e às vezes pelas estrelas. Obviamente que Daniel não estava ali por causa disso, né? Por causa das estrelas, ele estava ali por causa do seu relacionamento com Deus, do seu conhecimento de Deus, do fato dele andar com Deus. Mas ele pertencia a esse grupo aqui, denominado de magos. E alguns afirmam que a expressão magos se referiam a reis, porque você lê uma passagem lá em Salmo 72:10, que diz assim: paguem-lhe tributos os reis de Tarsis e das ilhas, os reis de Sabá e de Sebá lhe ofereçam presentes. Então se deduz que se tratavam de reis. Eles tiveram acesso ao rei Herodes, e naquela época não era qualquer pessoa que teria acesso a ele. Se deduz que eram 3 reis magos, 3 reis sábios, mas nós não sabemos se de fato eram reis, e nós nem sabemos se eram 3. O texto diz uns, e aí nós deduzimos que eram 3 porque eles trouxeram 3 presentes. Mas o que tudo isso tem a ver com a gente, irmãos? O fato é que, primeiramente, é Deus quem age na salvação. Não existe missão zero, porque a missão zero é Deus que já faz. É Deus que já vai trabalhando. É Deus que vai agindo. Deus agiu, e agiu de uma forma misteriosa que nós não sabemos, que nós não podemos compreender. Nós não sabemos exatamente como eles foram guiados pelo sinal dessa estrela, mas nós sabemos que havia uma estrela e que essa estrela era dedicada a Cristo. E curiosamente conduziu esses homens até o menino. E isso mostra para nós, irmãos, que há muitas coisas que nós não sabemos. Há muitas coisas que você e eu vamos permanecer a vida inteira sem sabermos explicar. Porque o nosso Deus vai além da nossa lógica. O nosso Deus é um Deus que age naquelas coisas, naqueles detalhes, naquelas situações que a gente menos entende. O nosso Deus é um Deus que age na salvação. Na eternidade, muitas coisas surpreendentes que ocorreram por ocasião da nossa salvação serão compreendidas. Mas agora ainda não. Às vezes você não sabe por que a coisa está difícil. Porque certas coisas acontecem, como quando eu tinha por volta de 14 anos, e os meus pais estavam à beira de uma separação, e o meu pai estava à procura de algo mais, à procura de respostas, e a minha mãe trabalhava auxiliando um dentista pela prefeitura, e havia ali um japonês que quase não falava nada, mas que era um homem crente,
Era um homem que tinha um brilho diferente nos olhos, era um homem diferente. E ele, vendo a situação que a minha mãe estava vivendo, ele convidou ela para ir na igreja. A Igreja Congregacional de Curitiba. E lá foi a minha mãe participar daquele culto. Mas antes daquela palavra falar a ela, entrar no seu coração, convencê-la, trazê-la a Cristo, houve um caminho que Deus foi trabalhando para trazê-la até Cristo. E é assim, irmãos, que Deus age. É assim que Deus trabalha. Às vezes a gente não sabe explicar as coisas, mas Deus tem sempre a sua maneira de fazer, a sua maneira de nos conduzir. Então não pense você que a salvação, ou que você veio a Cristo por causa da sua esperteza, ou por causa da sua dedicação, ou por causa da sua sabedoria, porque se não fosse Ele agir para atrair você, para usar situações, para conduzir você, revelar essa salvação, você e eu ainda estaríamos em trevas, em ignorância. É porque Deus um dia olhou para nossas trevas e disse: haja luz, é que houve luz na nossa vida. Então, querido, nunca deixe de se surpreender, nunca deixe de ter um coração grato, nunca deixe de ser um adorador pelas coisas que você sabe, que você tem descoberto na caminhada, mas também por aquelas coisas que você não sabe, que são mistérios de Deus na tua vida. Deus é Deus, Ele tem o seu modo de agir, e isso é maravilhoso. Você não vê nenhum judeu sendo conduzido à manjedoura por essa estrela, senão esses homens do Oriente. E nós olhamos para a nossa vida, nós vemos contextos diferentes. Uns dentre nós cresceram num lar cristão, num lar evangélico. Cresceram familiarizados com as coisas de Deus, familiarizados com as histórias bíblicas. E eu lembro de um colega pastor que uma vez foi dar uma meditação e ele disse: olha, eu cresci no culto infantil e os personagens bíblicos, eles eram os meus heróis. Eu admirava a coragem de Davi. Eu admirava a sabedoria de Salomão. Eu admirava a força de Sansão. Até que eu fui estudar teologia, ele disse: eu percebi que o Davi pisou feio. Eu percebi que Sansão errou feio. Eu percebi que Salomão também errou feio. E eu percebi que os 3 heróis que eu tinha precisavam de Cristo, assim como eu também preciso. Eu conheci um filho de pastor, ele disse que ele cresceu na igreja e quando chegou nos seus 14, 15 anos, ele disse: eu me desviei da fé, com um detalhe, sem nunca ter tirado os pés da igreja. Ter crescido num lar cristão não é garantia de conhecer a Cristo, mas Cristo pode e Ele usa situações nesse meio para nos conduzir à fé. E às vezes, irmãos, Ele usa até as pessoas que chegam de fora. Porque é impressionante que esses homens tenham vindo de tão longe, né? Pessoas tão improváveis, pessoas tão distantes, que se achegam de fora a Deus, que se aproximam, que ouvem, que se arrependem, que chegam à fé e que mergulham de corpo e alma nessa vida cristã. E a gente, às vezes, que está de dentro e cresceu dentro, olha para isso e vê com espanto e com admiração
como esses homens aqui. Eles vêm de mais longe, mas eles dedicam o que têm de melhor, a ponto de aqueles que estão acostumados com a vida cristã olham com admiração. Você tem estado sensível àquilo que Deus está fazendo na tua história, nos detalhes, nos movimentos, nas dificuldades? Deus fala através das coisas. Deus fala através das circunstâncias. Nunca deixe de se surpreender pelo modo como Deus age para salvar uma pessoa, e que isso sempre cause admiração em nós. Que você seja cheio de encanto e de prazer na presença de Deus, pelas coisas que Ele faz, mesmo sem você não entender. A segunda coisa que nós percebemos é que diante daquilo que Deus tem feito, cabe a nós um posicionamento. Deus não faz as coisas por acaso na nossa vida, Deus não nos chama por acaso, cada um de nós é parte de um plano de Deus. Deus tem um plano específico para cada um de nós. E Deus, se Deus nos chamou para andar com Ele, Ele também é um Deus que nos chama para ser bênção nas mãos dEle. Esses homens vinham de muito longe, perguntando onde está o recém-nascido. Eles tinham informações, eles sabiam que Jesus nasceria, eles sabiam qual era o sinal que apontaria para esse fato, eles tinham conhecimento da palavra. Eles não queriam saber se ele tinha nascido, isso eles já sabiam, eles queriam saber onde ele estava. Onde está o recém-nascido Filho de Deus? A evangelização, ela é movida primeiramente pelo próprio Deus. Mas o que é que cabe a nós? O que cabe a nós, o que cabe a você e a mim, é sermos luzes ali onde Deus nos colocou. Deus quer que você seja luz. Deus quer que você seja luz na vida dos seus filhos. Deus quer que você seja luz na vida dos seus vizinhos, no seu ambiente de trabalho. Deus quer que você seja luz ali na célula que você participa. Deus quer que você seja luz nas pessoas que você não conhece, que andam contigo no elevador. Deus quer que você seja luz ali onde Ele lhe colocou, porque se Ele lhe colocou ali, é porque Ele quer usar a sua vida. Vós sois a luz do mundo. Nós somos lâmpadas colocadas por Deus em lugares estratégicos. Nós somos luzes que Deus colocou com o objetivo de conduzir as pessoas até o seu Filho, até a salvação. Portanto, querido, esteja atento àquilo que Deus está fazendo na sua vida e aquilo que Deus quer fazer na vida daquelas pessoas que se aproximam de você, porque se elas se aproximam de você, é porque Deus tem um propósito. Vós sois a luz do mundo. Nós convivemos com pessoas que sofrem, mas elas não sabem que esse mundo não era para ser assim, mas desde que o homem deu as costas para Deus, esse mundo se tornou um mundo de sofrimento, um mundo de perdas, um mundo de luto. Um mundo onde as coisas não estão bem ajustadas, onde sofremos nos nossos relacionamentos, a vida não é aquilo que deveria ser. E as pessoas que estão ao nosso redor, elas não sabem o porquê.
Mas você sabe. E você foi colocado ali de maneira estratégica, no meio de uma geração que tateia no escuro. Deus é criativo. Os magos do Oriente foram atraídos pela luz da estrela. Já os pastores de Belém, e lá em Lucas, eles foram atraídos pelo coro angelical. Então, Deus usa cada tipo de sinalização para a pessoa certa. Deus é um Deus criativo e determinado em salvar. Você tem sido uma luz? Você já percebeu que você está ali para que as trevas não sejam completas? Talvez você diga, pastor, mas eu sou uma luz muito pequenininha. Deus pode usar fulano, mas vai usar a minha vida, eu? Você já percebeu aqueles olhos de gato? Quando você está numa estrada escura, como aquilo faz diferença? E não tem luz própria. Ela apenas reflete a luz do farol do teu carro. E mostra direitinho onde é a curva, mostra direitinho como é a reta, a subida, a descida. Você pode ser um olho de gato, mas você é uma luz que Deus plantou ali onde você está. E Deus te plantou para que você conduza pessoas a Cristo. Há coisas que Ele vai fazer, mas há coisas que Ele não vai fazer, que Ele vai usar você. Você lembra daquele texto de Atos onde havia um alto oficial do rei, da rainha da Etiópia, e ele veio de um lugar distante até Jerusalém, e ali ele comprou um rolo do profeta Isaías, e ele vinha lendo aquele rolo do profeta Isaías, em Isaías 53, que fala do servo sofredor. E ele vinha lendo aquele texto. Deus colocou no coração daquele homem sair daquele lugar, ir até Jerusalém, comprar um rolo da escritura que era caro na época, vir lendo, mas tinha uma coisa que Deus não fez, mas que chamou Felipe para ir até aquele homem na estrada, encontrar com ele, perguntar para ele, entendes o que lês? E ele diz, como é que eu vou entender se alguém não me explicar? Então Felipe explicou para ele a respeito do servo sofredor, apontou para Cristo, e aquele homem então quis ser batizado. Quais são as pessoas que Deus tem colocado no teu caminho? Nós olhamos para as árvores de Natal, para as luzes do shopping, mas você é uma luz que Deus colocou ali. E quem são as pessoas que têm olhado para a tua vida e que a partir da tua vida elas podem se achegar a Cristo? Conversei com um amigo meu. A gente se converteu junto. Continuando a história da minha mãe, eles foram para a igreja, eu mais meu irmão, eu sou filho caçula, eu era o mais resistente a ir na igreja, eu tenho o mesmo defeito que a Sofia tem, sou corintiano. Na época do Viola, o Marcelinho Carioca, eu era vidrado no jogo do Corinthians. E aí então... Interessante que o jogo era sempre na hora do culto. E a minha mãe, repetidas vezes, tentando me levar para a igreja, ela já estava vibrando, meu pai também, com aquilo que eles estavam aprendendo, que eles estavam vivendo com Jesus, queriam que os filhos vivessem também.
E a minha mãe muitas vezes orou por mim, a minha mãe muitas vezes me convidou para vir na igreja, eu às vezes ia a contragosto, ia num culto, faltava 3, e geralmente por causa do jogo do Corinthians, e num belo dia o Espírito Santo usou a minha mãe. Antes de sair, ela disse assim, vamos no culto. Eu disse, eu não vou, eu vou ficar assistindo o jogo do Corinthians. Corinthians e Palmeiras. E aí a minha mãe disse assim, então tá, fica aí com o teu Corinthians, que se Jesus voltar, nós vamos subir, você vai ficar. Os 90 minutos foi uma beleza, eu nem lembrei do que a minha mãe falou, mas quando acabou os 90 minutos, eles começaram a demorar. E eu comecei a olhar no relógio. Eu pensei, meu Deus, eles não voltam. Hoje eu sei que o Espírito Santo já estava trabalhando a fé no meu coração. E por jesuicidência, naquele dia, depois do culto, tinha uma confraternização, e eles demoraram 2, quase 3 vezes mais do que normalmente eles demoram. E eu já estava desesperado. Jesus voltou, meus pais foram, e eu fiquei. Meu Deus do céu, o que eu faço? E quando eles voltaram, foi um alívio. Eu disse para Deus, Deus, eu não vou mais vacilar. E eu sei que eu comecei a ler sobre a volta de Jesus, Mateus 24, comecei a quase decorar aquele capítulo, e tinha um amigo meu, o nome dele é Igor. Ele era um menino revoltado com Deus, ele era alguém que não acreditava em Deus, ele é alguém que tinha sido adotado, e ele carregava uma revolta muito grande dentro do coração dele, e onde ele via o nome de Jesus, ele cuspia. Ele era revoltado. Mas ele era meu amigo. Eu comecei a levar a Bíblia para a escola e comecei a ler com ele Mateus 24. Irmãos, eu não preguei para ele, eu só li Mateus 24. Comecei a falar a respeito da volta de Jesus. E aquele menino revoltado, ele começou a ouvir aquilo com um ouvido atento, ele começou a ter mais fome, mais sede da palavra. No fim das contas, ele acabou indo para a Assembleia de Deus. Eu conheci a Cristo na congregacional, mas no recreio a gente começou a servir o Senhor juntos, a gente pregava para os colegas no recreio, na biblioteca, e assim a gente discutia, e assim a gente foi crescendo, e Deus trabalhando na nossa vida. E eu lembro que ele desenhava muito bem, o Igor desenhava muito bem, ele me desenhou como pastor, e ele desenhou ele indo com a esposa dele para o campo missionário. 2 desenhos. E hoje o Igor, ele é um missionário entre os ciganos. Ciganos estão chegando à fé através da vida desse menino que era revoltado com Deus. Ele é casado, tem 2 filhas, mora em Curitiba. O ministério não ficou só com os ciganos, mas se tornou um ministério para outros povos. E eu, conversando pelo WhatsApp essa semana com ele, ele me contou que pegou um Uber, e esse rapaz que dirigia era um venezuelano, e ele começou a falar de Jesus para esse rapaz. O rapaz mostrou uma resistência muito grande, resistência à igreja, resistência a pastores. Ele começou a mostrar que não são homens, a gente precisa focar em Jesus, em Cristo, Ele é o Salvador. Pegou o contato desse rapaz, começou a ajudar alguns venezuelanos ali da família, e enfim, fez uma reunião entre venezuelanos e cubanos, pregou o evangelho simples, o evangelho do arrependimento, da fé. Cristo morreu, ressuscitou, e esse rapaz se converteu. E assim, irmãos, é a sua vida e a minha vida. Deus quer usar a gente como lâmpadas, como luzes onde Ele nos colocou.
Você tem estado atento àquilo que Deus quer fazer através da sua vida? Sabe aquela pessoa através de quem você chegou a Cristo, que te conduziu a Cristo, ela não tinha algo diferente? É isso que Deus quer usar. As pessoas olharem para você e verem em você alguém diferente. Em terceiro e último lugar, irmãos, o texto diz que eles vieram para adorá-lo. Apesar da desinformação de Herodes, apesar da sua má intenção de querer matar o menino, eles chegaram onde estava Jesus. Eles se alegraram com intenso júbilo, eles entregaram ofertas, eles o adoraram, eles adoraram o recém-nascido Filho de Deus. Interessante, irmãos, esses magos sabiam o que queriam, eles vieram para adorar. Eles vieram para adorar. As coisas que Deus faz na nossa vida, às vezes a gente não entende, a gente não sabe muito bem explicar o que está acontecendo, mas uma coisa é certa: nós não somos mais os mesmos. E nós temos esse desejo ardente, pulsante no nosso coração de conhecer mais esse Salvador, de adorá-lo. Nós passamos a compreender que a nossa vida não gira em torno das coisas que nós vivemos aqui, que nós conquistamos aqui. Esse mundo não é o nosso lar, nós estamos aqui de passagem. Existe uma eternidade, existe um Deus, e nós fomos criados para esse Deus, e a nossa alma estará inquieta até que nós encontremos descanso nesse Deus. O nosso coração, ele anseia por adorar, por conhecer, por se maravilhar em Deus. Estar na fé, ou não estar na fé, não é só uma questão de fazer isso ou não fazer aquilo. Estar na fé ou não estar na fé é uma questão em que você se alegra, em que você coloca a sua alegria, em que você coloca a sua esperança, a sua admiração, em que a sua vida está voltada. Esses homens vieram do lugar distante para adorar o menino Jesus. E Lutero diz: a fé é o primeiro mistério que você precisa reconhecer. Fé não é uma obra natural independente da graça de Deus. Pelo contrário, o tipo correto de fé que flui da graça é crer firmemente que Cristo nasceu por você. O nascimento de Jesus não foi apenas um acontecimento da história, não foi apenas um fato isolado. O nascimento de Cristo é seu, ele nasceu por você, ele veio aqui a esse mundo por você e por mim, para o nosso benefício. Tudo que ele fez, desde a sua humilhação, até o seu sofrimento, morte e ressurreição, é por você. Por isso o anjo anuncia: eis que trago boas novas de grande alegria, que o será para todo o povo. O anjo não disse o Salvador nasceu simplesmente, ele disse: lhes nasceu o Salvador, lhes trazendo novas de grande alegria. E essa alegria é para todo o povo, ou seja, para pessoas diferentes. Jesus é a luz. Mas ele é a luz para quem? Ele é a luz para os luteranos? Ele é a luz para os sem igreja? Ele é a luz para os católicos? Para os espíritas? Para os esotéricos? Jesus quer ser luz para todos eles.
Jesus quer ser luz através de nós para pessoas diferentes. Talvez você se ache tão pequeno, tão insignificante, mas mesmo que você ache que não tem lá um grande testemunho para dar, mas se a luz de Jesus brilha em você, seja ela grande, seja ela pequena, Deus quer usar a sua vida, Deus quer usar a minha vida. O que importa é que você esteja colocado no lugar que Ele quer te usar. E que você esteja com seu coração aberto, dizendo: Deus, eis-me aqui, eu quero ser usado por Ti. Então diga a Ele nessa noite: Senhor, eu não quero que o Natal seja apenas um momento de luzes externas, de enfeites externos na cidade. Eu quero que o Natal seja Jesus refletido na minha vida, para aquelas pessoas que não Te conhecem. Deus está te chamando nessa noite, para que você possa dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida. Eu sou pequeno, sou fraco, sou falho, sou insuficiente, mas usa a minha vida. Amém?